Edson Lemos, boa noite. Como é que você Fala, está? meu brother. Tudo Tranquilo? bem? Tudo jóia. Dois do Jardim, hoje mais um programa sobre gramados. Lembrando que o programa passado nós falamos sobre alguns tipos de grama, como preparar o solo, né, para fazer o melhor plantio do seu gramado. E aí hoje a gente vai falar um pouquinho já da questão da manutenção de gramado, né, Edson? Que é importante, né, Evandro? Para você cuidar bem do seu jardim, ou de repente não é você que vai cuidar, vai ser o seu jardineiro, mas você fica de olho também e fala, ó, explica para ele também, às vezes ele não sabe, está fazendo errado. É bom você também saber como é que faz para você poder exigir uma coisa que você sabe que faça certo, né? Então, vale a pena você ficar de olho nessas dicas aqui também, pessoal. É isso aí. Mesmo que não seja você que vá cortar o seu gramado, mas você entender um pouquinho, fica bom para você poder acompanhar o trabalho do profissional que você contratou para fazer esse serviço. E aí a gente trouxe essa questão dos gramados essa época do ano aqui, né? Estamos em janeiro de 2023, justamente porque agora a grama cresce demais, tem chovido muito aí, então a gente gostaria de dar uma dica. A poda é muito importante para o gramado, né, Edson? Sem dúvida, né, pessoal? E a gente tem que fazer a poda de tempos em tempos, né? Lembrando sempre que a esmeralda costuma ter uma mais poda do que a São Carlos, porque ela cresce mais rápido, né? E a poda é mais usual, então. Lembrando, eu não sei você, mas eu costumo deixar aqui a grama ao em torno de 2 a 3 centímetros de altura até. Passou disso, a gente dá uma podadinha para poder controlar um pouco a altura, para não perder o controle dela, até não ficar uma coisa tão feia, né? É isso aí. O importante também é a gente lembrar o seguinte: o ideal, pessoal, independente da espécie de grama, é que você nunca corte mais do que 1/3 do tamanho da folha quando você for fazer a poda. Então, se você tem que manter ela ali com 3 centímetros, quando ela tiver com 4 ali, você já tem que começar a cortar. Então, é um corte nessa época do ano, você vai ver que é um corte meio frequente. Aquela história de deixar, vou podar a cada 2 meses, não funciona. Você vai ter um gramado com problemas. E para você manter o gramado bonito e saudável, o corte tem que ser frequente. Nessa época do ano, lógico, vai depender do tipo de solo, o tipo da grama, como você bem falou aí, e como que essa grama está bem nutrida ou não. Mas eu acho que pelo menos 1, 2 vezes por mês seria legal fazer o corte, né? Sem dúvida, né? Nessa chuva e sol, né? Então a raiz desenvolve muito rápido e com isso a parte de cima também, a parte aérea vai crescendo bastante também, né? E aí, para podar grama, a gente depende um pouco do tamanho da área. Nós temos tratores mecanizados, que o jardineiro vai sentado em cima para áreas maiores. Temos ali também as máquinas, os famosos carrinhos de corta-grama, né, que você vai empurrando ali. Tem o motorizado, tem o elétrico e tem as roçadeiras costais para áreas mais íngremes, fazer um acabamento que você pode trabalhar com nylon ou com lâmina, né? Como é que você costuma? Então, aqui a gente usa muito o nylon, né? Que é uma coisa que não oferece tanto perigo, né? De quebra, de pegar uma pedrinha ali, pode vir até no profissional que está fazendo o corte da grama ali, né? É mais perigoso a lâmina. Mas ela é mais rápida, faz um corte melhor, até se ficar bem afiadinha ali, né? O nylon, do nylon, o que é? O nylon ele acaba quebrando a grama, na verdade, ele não corta, ele quebra a grama ali, né? Então, ali, por essa quebra ali também, pode ser um foco de transmissão de doenças. Então, tem que ser muito cuidado na hora do corte, tem que ser uma coisa bem feita e com cuidado. É isso aí. Usar o EPI, né, pessoa, que é o equipamento de proteção individual, exija isso aí da pessoa que está trabalhando no seu jardim, mesmo que ele não faça parte de uma empresa, alguma coisa, mas fala para ele utilizar. É sempre bom um óculos de proteção, um protetor auricular e ali na perna, ali uma peneira, né, que é aquela proteção para não voar uma pedrinha ou algum. Às vezes tem caco de vidro, tem arame no meio do gramado, né? A gente nunca sabe. Então, usar o EPI é muito importante. E a poda, pessoal, sempre usar a máquina bem equilibrada, uma lâmina bem afiada para fazer um corte o melhor possível. Quanto melhor for esse corte, mais rápido e melhor será a cicatrização da folha, como o Edson falou. O nylon realmente ele bate, ele quebra, ele não corta, né? Então a cicatrização não é boa e acaba a grama podendo ficar exposta a doenças. Então, pessoal, a poda da grama é sempre muito fazer com o gramado mais seco possível. Às vezes essa época não é possível, né? Porque está chovendo quase todo dia. Mas o ideal é podar com a grama mais seca, né? Fica até mais fácil para trabalhar, né, Edson? É importantíssimo, o pessoal, o Evandro falou meio passando, mas é importantíssimo isso, pessoal. Não trabalhe com máquina na chuva, também com garoa, tá? Uma que você pode estragar a sua máquina, né?
E se ela for ainda mais elétrica, é mais perigosa ainda. Então, pessoal, por favor, se está garoando, não adianta, não corte a grama. Mas aqui em São Paulo está chovendo quase um mês direto. Pessoal, paciência. É a natureza, né? Deus está mandando, vamos aceitar. Então, tudo é o seu tempo. A hora que der para cortar, você corta. E senão, não tem jeito. Tem que aguardar mesmo o tempo, pelo menos não chuvoso, né, para poder fazer o corte da grama. É isso aí. Pessoal, ainda falando de manutenção, além do corte da grama, outra coisa muito importante que o pessoal nem sempre faz, o pessoal pensa que é só cortar grama, né? Cortar grama é arrancar os matinhos. Mas é dar comida para o seu gramado, meu. Sua grama é um ser vivo, também precisa de água, de comida, né? Água, pelo que o Carioca falou aqui, São Pedro está mandando direto aí. Mas e o fertilizante? Estamos numa época muito boa para fertilizar seu gramado, deixar ele mais resistente ao ataque de pragas, doenças, crescer bonito, vigoroso, ficar bem enfolhado. Então, essa época aqui no verão, desde novembro até março, é a época de fazer fertilizações, que a gente faz geralmente com fertilizante mineral, pode ser líquido também. Né? Como é que você costuma fazer a fertilização dos gramados aí? A gente, aqui pelo Lago do Jardim, a gente usa muito o líquido, né? Que é mais imediato, que dá um resultado bacana também. Temos os NPK também, principalmente o 10-10-10, que agora é a época certa também. E agora, pessoal, uma coisa interessante, tá? Agora que é a hora também de você aplicar um pouco de terra por cima, pouquinha coisa por cima, e não no inverno, tá? Muitas pessoas costumam fazer a cobertura de inverno para proteger o gramado e tudo. Pessoal, eu não faço isso porque isso é fonte de aparecimento de doenças. Tá? Então, muito cuidado. Que se quer fazer uma cobertura no gramado, faça agora. Uma terrazinha por cima básica ali, com uma terra adubada, né? Que você já nutre a planta, nutre a gramado, e já está também a estabilidade dela, já corrige algumas imperfeições que tem na grama ali também, né? No terreno ali em si. Isso aí. Essa cobertura, Edson, o importante é que ela seja feita com material de boa procedência, que é para a gente também não colocar qualquer terra aí e encher seu gramado de sementes de ervas diversas aí, que vai virar um matagal. Então, hoje no mercado a gente já tem, né, alguns substratos para cobertura própria para grama, então procure aí uma terra ou um substrato de boa qualidade. Areia também, viu, Edson? A areia é indicada nessa época do ano, se você tiver ali alguma imperfeição, no sentido do nivelamento superficial do seu gramado, tá um pouquinho fundo aqui, quero deixar ele melhor nivelado, é a areia que a gente usa para isso aí. A areia é um material inerte, não vai nutrir seu gramado, nada disso como um substrato faria, mas ele vai ajudar nessas pequenas imperfeições superficiais em relação ao nivelamento. E aí você fertilizou o gramado com fertilizantes e coloca a areia ali, né, onde precisa, ele rapidamente cresce, começa a partir acima da areia ali, a se estabelecer em cima da areia, então ele ganha, às vezes, um pouquinho de nivelamento, né, de altura, isso aí também é muito importante. Mas, dito isso, então a gente está fazendo o corte na época adequada, de forma adequada, com uma frequência adequada, estamos fazendo algumas fertilizações também para deixar o gramado mais saudável e bonito, né, que o que a gente quer na grama é a folha verde, verdona bonita, né? Igual do Palmeiras, lá do Aliança, olha como é que é. Do Allianz agora, que é artificial, um pouco natural, é sempre verdinho, né? Agora tem essa questão do plantio misto, né? Qualquer hora a gente fala sobre gramados esportivos, mas vamos lá. Mas aí também tem um pessoal que sempre pergunta: meu gramado ficou feio, ficou manchado, tá aparecendo uns negócios aqui que eu não sei o que é, não fui eu que plantei, mas está aparecendo, o que é isso? Então, pessoal, a gente vai começar a falar agora um pouquinho, mas antes disso, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o controle de pragas e doenças no seu gramado. Mas antes disso, eu vou pedir encarecidamente que você se inscreva aqui no canal 2 no Jardim, compartilhe esse programa com outras pessoas que você sabe que gostam de jardinagem, de paisagismo, que tem um jardim em casa e querem manter ele bem cuidado, né? Se inscreva aí e deixe um comentário que é muito importante para a gente. Você curta, comente, compartilhe e se inscreva, pessoal. É isso aí. Edson, você já teve problema com manchas assim, né, em São Paulo, que eu fiquei sabendo. Muito, Ivana, muito. Uma área grande de uma residência, que essa aí é a famigerada risoctônia. Isso é uma doença fúngica, pessoal, que ela surge principalmente no inverno, que é quando o pessoal faz a cobertura com terra, fica abafado, né? Cria-se ali um microclima propício para aparecimento de fungos e a risoctônia faz a festa. E é assim, pessoal, não tem como você combater 100% a risoctônia. Todo ano você tem que passar um fungicida para poder fazer o tratamento. É uma coisa demorada, delicada, e às vezes o certo é fazer como nós fizemos, acabar com todo o gramado, arrancar tudo mesmo,
passar o fungicida direto por 1 mês, 2 meses, depois vir com terra nova e vir com grama nova. Só assim para você realmente acabar definitivamente com esse problema, que foi o nosso caso. Edson, realmente. E aí, pessoal, para se evitar doenças, é bom você contratar um profissional. Vamos fazer um merchan aqui para nós, né, Edson? Porque realmente qualquer coisa, mas tem que adubar a grama. Você aduba com um produto em dosagem errada ou numa época errada, como o Edson falou aqui, você pode startar aqui o desenvolvimento de doenças fúngicas e de difícil controle. Depois você tem que entrar com fungicida propício e fazer recorrência, né? Muito difícil realmente de acabar. Todo ano ela tende a retornar, né? A fazer uma reincidência, né, Edson? Sim. Então é isso aí, essas manchas que vocês estão vendo, ela vai tomando conta do gramado. Como o Edson falou, é uma doença de difícil controle, mas com a ajuda profissional você consegue sim minimizar os danos aqui. Aqui ainda é a mesma risoctona, né? Você nota que ela forma essas áreas circulares no gramado e ela vai tomando conta, né? Ela vai espalhando, esse círculo vai aumentando na grama, então é de difícil controle mesmo. Uma outra doença, Edson, aqui, ó, é o mofo cinzento ou o mofo preto. Também seca todos os gramados. Isso aqui é principalmente naquelas épocas de seca, que falta muita água no jardim, a grama ela fica mais suscetível a esse tipo de mofo, viu, Edson? Também temos que aplicar daí um fungicida apropriado para isso. Então, sempre que a gente vê aí... Quer falar alguma coisa, Edson? Não, a importância da água, né, Evandro? Se tiver excesso, vem a risoctone. Se tiver a falta, pode vir o mofo preto. Quer dizer, tem a importância da água no gramado. E muita gente não dá essa importância, né, Evandro? De uma rega equilibrada, né, Edson? Então, por isso que é bom também a drenagem que a gente falou no programa passado, né? Para a água não ficar parada, ela escoar. E nesse caso aqui, a falta d'água também pode levar a esse tipo de ocorrência aqui de praga. Esse aqui é o dollar spot, ou mancha esclerotínia. São pequenas manchinhas que aparecem no gramado também. Também tem que entrar com fungicida apropriado para isso, para fazer esse controle. E ela vai manchando todo o gramado. Geralmente, nesse caso aqui, gramados mais fracos, com deficiência nutricional, ficam mais suscetíveis a esse tipo de doença aqui, Edson. É isso mesmo. E o que é esse bicho aqui, velho? Olha uma lagarta aí. Ninguém quer uma lagarta parecida. É uma larva, né? É uma larva da paquinha, né? Uma das pragas mais terríveis do gramado. Olha ela aí. Ou cachorrinho, também chama cachorrinho, né? Então, pessoal, esse inseto aqui, ele é na fase jovem dele, ele é essa larva aqui, faz buracos e ele fura todo o gramado fica todo furado, né? Parece que você fala, nossa, o que está acontecendo aqui, né? Ele fura, joga a terra para fora, você pensa que é o formigueiro, mas não é, a paquinha. Ele come a raiz da grama e causa danos aí estéticos no jardim. A vantagem é que às vezes você consegue controlar ele com um detergente de limão misturado em água que você joga ali no orifício e ele repele o inseto, ele vem à tona e daí você tem que dar uma paulada na cabeça dele. Fazer a catação mesmo, né? Que a paquima é um diabo noturno, né? Então, no final da tarde, você vem com os detergentes de limão misturado com água e joga uns buraquinhos ali, que depois ela vai sair, essa saída você pega e mata, né? Não tem outro jeito. Não. E aqui, Carioca, se você olhar, né, a gente está vendo aqui um gramado que parece estar meio comido, meio pisado aqui, com algumas falhas. E isso aqui, pessoal, quando você vira um gramado dessa forma aqui, provavelmente ele está sendo ceifado, está sendo pastoreado pelos cupins. Exatamente, cupim não é só de madeira, só de construção, não. Também existem cupins que fazem, né, eles comem a parte vegetal da grama, a raiz, as folhas, eles pastoreiram a grama, tem hábito noturno também, e o seu gramado fica bem ralo, bem fraco, então tem que fazer também uma aplicação de cupinicida ou algum outro produto adequado para fazer o controle. E volto a falar, também, gramados que têm baixo teor de matéria orgânica costuma ter a presença de cupins, então é muito importante você também, na hora de preparar o solo ou de fazer coberturas anuais do seu gramado aí, fornecer um pouquinho de matéria orgânica para ele. Já teve problema com cupim aí, Edson, em algum gramado? E é importante, por incrível que pareça, da grama comprada, a grama foi entregue no cliente, na grama comprada veio cupim, você acredita, cara? Então, muito cuidado, pessoal, até na compra da grama, tá? Observe sempre, é bom você estar acompanhando com o seu funcionário lá, com a pessoa que for fazer o plantio, você acompanhar e ver como é que está a sanidade das placas,
porque pode vir cupim dentro aí da plaga. Se vir no cupim, meu amigo, a tendência ali de você perder o seu gramado rapidinho, viu? É isso aí, presta atenção então. É uma praga de uma menor ocorrência, mas não menos importante, é a lagarta, né? Que também come a folha da grama aí, como a gente está vendo aqui, né? A lagartinha que pode estar andando aí pelo seu gramado. Também você consegue fazer um controle com algum inseticida natural, aí é uma praga de mais fácil controle, mas também é uma praga comum nos gramados. Ué, e aqui, eu estou vendo aqui no meio da grama, né? Que eu já tive cliente que falou assim, cara, começou a aparecer umas coisas no meio da minha grama lá, não sei o que é, eu não plantei nada, mas são as ervas daninhas, né? Ou as ervas invasoras, ou até chamadas hoje em dia de ervas espontâneas, aquelas que crescem naturalmente. Então é isso aí. Aqui a gente tem aqui, vou trazer mais de perto agora a foto, mas geralmente o trevo, né? O trevo, algumas outras que a gente vai mostrar aqui, são muito comuns em gramados. O trevo eu tenho uma experiência de saber que geralmente ele aparece em gramados que estão mais expostos à sombra, às vezes o canto da casa, que não pega muito sol ali, fica mais úmido, o trevo aparece com maior frequência. Já naquele gramado que está bem exposto ao sol, o trevo não gosta muito de sol não, em baixa umidade. Então, mas tem herbicida seletivo, né, Edson? Como é que é? Tem herbicida seletivo para isso, inclusive, porque o trevo realmente aparece mais isso, né? Onde está mais úmido e não tem tanta insolação. E pode vir também, pessoal, por isso eu falei da questão da cobertura do gramado também, né? Nessa própria terra, pode vir que ele apareça, então tem que ter cuidado para poder espalhar a terra ali, né? E o controle é o controle químico realmente que a gente tem, que é com o DMA, né? Do 2,4-D, que é o que acaba realmente essas folhas largas. É o herbicida seletivo, mas que você só pode ser adquirido também com receituário agronômico, por isso procure o seu agrônomo de confiança. Aqui você tem dois, né? Então pode escolher aí para te receitar aí um herbicida seletivo para o seu gramado. É isso aí, herbicida, pessoal, como o próprio nome está falando, inseticida mata inseto, herbicida mata ervas. Então, ele é seletivo porque você pode passar no gramado, né? Como a gente viu aqui a foto anterior, está cheio de ervas daninhas aqui no gramado, e você pode aplicar, no caso da grama esmeralda, você passa o herbicida seletivo, ela mata só o mato e não afeta o gramado, desde que seja na dosagem correta e aplicado de forma correta. Então, fica a dica aí para vocês também, não se desesperar, que dá para dar um jeito aí. Agora, essa aqui é difícil, hein, Edson? A famosa tiririca. Tem no Senado, lá no Congresso, e tem aqui também. O tiririca, até hoje, o que é mais eficaz pelo controle da tiririca é o Sempra, né? Que é um produto também, é um herbicida seletivo, mas é muito caro, então tem que ser aplicado de forma corretamente. Então, quando eu faço, eu mesmo aplico, porque tem que ter uma certa prática para aplicar o produto, né? E todo cuidado também. Mas é a única que eu vejo realmente que deu resultado. Eu cheguei a aplicar uma vez no gramado também, no campo do Santo André, o time aqui do interior de São Paulo, da Grande São Paulo aqui, né? Estava bem infestado e deu um bom resultado com a aplicação do Sempra para controle da tiririca, viu? Aqui nós estamos vendo, as duas são tiriricas, né? Lembrando que a tiririca também tem algumas espécies, né? Não é uma espécie só de tiririca. Tem às vezes o famoso tiriricão, que é esse aqui que a gente está vendo, que fica uma planta mais alta. Tem essa tiririca comum. Tem a tiririca do brejo também, que a gente fala, que ela dá umas toceiras, né? Mas uma coisa importante, e isso aqui que a gente está vendo marronzinho aqui em cima dela, é a inflorescência da tiririca. Uma coisa importante da tiririca, que ela também é um sinalizador, viu, Carioca? A tiririca nos sinaliza que o solo está ácido e compactado, que é um ambiente que ela consegue se sobressair muito bem. Então, quando tem muita tiririca aí no seu jardim, observe que provavelmente você vai ter que fazer uma correção de acidez e fornecer mais matéria orgânica para deixar esse solo mais fofinho, mais aerado, com uma estrutura um pouco melhor. Mas, como o Edson falou, a gente tem a herbicida seletivo que também a gente consegue controlar. Essa aqui já é mais difícil, aquela grama corre-corre ou grama seda, ela vai tomando conta. Essa aqui, o controle, se for em grama esmeralda, geralmente tem que ser manualmente mesmo, né, Edson? Tem que arrancar mesmo. E olha aqui, quando a gente tem um gramado bem cuidado, bem implantado, né, que preparou bem o solo para plantar, a gente tem esse visual aqui do gramado bonitão, tapetão aí, bem bacana. Olha só a qualidade dessa grama esmeralda aqui, Edson. Sem praga, bem homogênea, né? E no tom de grama esmeralda, né? Porque a grama esmeralda, para quem não sabe, ela chama grama esmeralda porque ela deve ter, se bem cuidada, se bem nutrida,
o tom de verde esmeralda. Edson, acho que é isso aí, né, que a gente tinha para falar um pouquinho. Nossos programas aqui são sempre bem dinâmicos e objetivos para você não perder tempo e ir direto ao assunto. Então, o que a gente queria falar para vocês hoje aí sobre a manutenção de gramados, falando um pouquinho de poda, de fertilização, controle de pragas e doenças, é isso aí. O que mais, Carica? Qualquer dúvida, pessoal, pergunta para a gente aí, a gente responde, a medida do possível, a gente responde todas as perguntas assim, a gente poder saber um pouco mais, e quem sabe, se for o caso, se tiver muitas perguntas, muitas dúvidas, a gente volta até fazer mais um programa a respeito só de dúvidas, tá, pessoal? É isso aí, pessoal. Então, se inscreva no canal Dois do Jardim, um abraço e boa semana a todos. Valeu, Edson. Fique com Deus. Valeu, Vandrão. Tchau, tchau.